Eu nunca imaginei que ia contar essa história para alguém, mas depois que o irmão João me pediu para dar um testemunho na reunião de jovens, fiquei pensando que talvez valha a pena. Não é daqueles casos bonitinhos que todo mundo gosta de ouvir, não. É uma coisa que me envergonha até hoje, mas que mudou tudo para mim. E se ajudar alguém, então tá bom. Era 2014, eu tinha 19 anos e era diácono na congregação cristã há quase 2. Meu pai era ancião, minha mãe e irmã cooperadora, e desde pequeno eu via aquele mundo como o único certo. Não que eu não gostasse, mas tinha coisas que me apertavam. Principalmente depois que comecei a trabalhar na oficina do tio Márcio. Lá, os caras falavam de tudo, futebol, mulher, cerveja. E eu ficava quieto, ouvindo porque não podia participar daquilo. Mas confesso, às vezes dava uma vontade danada de soltar um palavrão ou de rir das piadas que eles contavam. O pior era o cigarro. Desde os 16 anos eu fumava escondido. Começou com um baseadinho num churrasco de família, aqueles que a gente faz para parentes distantes que não são da igreja. Um primo meu, o Denis, ofereceu, e eu aceitei mais por curiosidade. Mas o gosto do cigarro comum me pegou mais. Era fácil esconder. Comprava o maço, tirava 2 ou 3 e jogava o resto no lixo do banheiro do serviço. Em casa, ninguém desconfiava. Minha mãe até brincava que eu cheirava a gasolina demais, mas eu dizia que era por causa da oficina. Até que um dia, depois de uma reunião longa, eu fiquei sozinho na igreja. Era uma quinta-feira, devia ser umas 10 da noite. Os irmãos tinham ido embora, só eu e o irmão Paulo, o zelador, que estava trancando os portões. Eu deveria ter ajudado ele, mas fiquei para trás, fingindo que estava arrumando uns hinos no armário. Na verdade, eu estava com aquele aperreio no peito, aquela ansiedade que só passava quando eu tragava um cigarro. Olhei pro corredor, pra porta dos fundos que dava pro pátio, e pensei, asterisco ninguém vai ver. Asterisco. Saí devagar, com o maço e o isqueiro no bolso. O pátio estava escuro, só a luz fraca do poste da rua clareando um canto. Acendi o cigarro atrás da coluna, onde ninguém passava. O primeiro tragão foi alívio puro. Fechei os olhos, encostei a cabeça na parede fria e soltei a fumaça devagar. Asterisco, isso aqui é pecado, mas ninguém precisa saber asterisco, pensei. E era verdade, ninguém sabia. Até o irmão Paulo tinha ido embora sem perceber. Foi aí que ouvi o barulho. Um rangido de porta, passos leves no corredor de pedra. Meu coração disparou. Apaguei o cigarro com o pé, mas a fumaça ainda estava no ar, e o cheiro, asterisco Deus do céu, o cheiro, asterisco não tinha jeito de disfarçar. Respirei fundo e me virei, pronto para inventar qualquer coisa. Era a irmã Maria. Não a irmã Maria qualquer, não. Era a irmã Maria asterisco dos milagres asterisco. Aquela que todo mundo falava que tinha visões, que orava e as pessoas saravam. Uma senhora baixa de cabelo branco presilhado, sempre com um lenço na cabeça e um sorriso que parecia ver através da gente. Ela estava ali parada, olhando para mim com aqueles olhos claros que brilhavam até no escuro. Diácono, o que você está fazendo aqui? A voz dela era calma, quase um sussurro. Eu engoli em seco. Não adiantava mentir. Eu estava fumando, irmã. A voz saiu trêmula. Peço perdão. Ela não falou nada. Só se aproximou devagar, como se tivesse medo de me assustar. Chegou perto, cheirou o ar, e depois olhou pro chão, onde o cigarro ainda estava apagando. Você sabe que isso não é certo, né, meu filho? Eu balancei a cabeça, envergonhado. Ela suspirou, como se tivesse carregando um peso que não era dela. Vem aqui. E estendeu a mão. Não era um convite, era uma ordem suave. Eu obedeci. Ela me levou até um banco de madeira que tinha no pátio, aquele que os irmãos mais velhos usavam para descansar depois das reuniões longas. Mandou eu sentar e sentou do meu lado. Quantos anos você tem, diácono? 19, irmã. E desde quando você fuma? Desde os 16. Mas é só de vez em quando, menti. Ela não discutiu. Só ficou olhando para frente, para a escuridão do quintal da igreja, onde as árvores faziam sombra nas paredes. Você acha que Deus não vê? Eu não respondi. Não porque não quisesse, mas porque a pergunta doía. Claro que Deus via. Ele via. A cinza do cigarro que eu tinha escondido atrás da orelha, o suor nas minhas mãos, a mentira que tinha saído fácil demais. Ele via tudo, até o que eu não queria que ele visse. A irmã Marli suspirou, como se estivesse cansada de algo que não era só daquele dia. Eu também fumava, disse de repente. Antes de entrar para a congregação. Achava que era rebeldia, mas era só medo. Medo de não dar conta, de não ser suficiente. Fiquei olhando para ela, sem saber o que dizer. A irmã Marli nunca falava da vida dela antes da igreja. Era como se tivesse nascido já de vestido comprido e Bíblia na mão. Aí um dia continuou.
Eu tava no fundo do quintal, igual a gente tá agora, escondendo o maço dentro da meia. O pastor passou por mim e não falou nada. Só parou, olhou pra mim e disse, filha, você não precisa se esconder do que já é seu. Ela virou o rosto pra mim, e mesmo na escuridão, eu senti o peso daqueles olhos. O que é seu, diácono? Não era uma pergunta sobre cigarro. Eu sabia disso, mas não tinha resposta. Ou tinha demais e todas doíam. Não sei, admiti baixinho. Ela não pressionou. Só encostou as costas no banco, cruzou os braços. Você é novo. Acha que tem que ter tudo resolvido já. Mas a fé não é assim. Às vezes é só ficar quieto e deixar Deus te achar no meio da bagunça. Ficamos em silêncio. O vento mexia nas folhas das árvores, e de longe vinham vozes das irmãs arrumando a cozinha depois do culto. Eu queria perguntar mais coisa, queria que ela falasse para sempre, porque pela primeira vez em meses, eu não me sentia sozinho com aquele vazio no peito. Mas antes que eu abrisse a boca, ela se levantou. Vamos! Já tá tarde, e amanhã tem escola bíblica. Eu me levantei também, devagar. Ela já estava indo embora quando parou e olhou para trás. E joga esse cigarro fora. Não é para você. Não discuti. Tirou o que restava do cigarro de trás da minha orelha e amassou na palma da mão antes de jogar no lixo. Eu fiquei ali parado, sentindo o lugar onde os dedos dela tinham tocado minha orelha, como se aquilo fosse uma marca. Quando entrei no quarto que dividia com mais 2 diáconos, o João já estava deitado, ronco baixo e uniforme. O Mateus lia um livro debaixo do cobertor com lanterna, como sempre. Não perguntei o que era, nem ele ofereceu explicação. Só acenei com a cabeça e me deitei na minha cama, de costas para eles. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. A voz da irmã Marli ecoava na minha cabeça. Deixar Deus te achar no meio da bagunça. Mas e se a bagunça fosse grande demais? E se eu não quisesse ser achado? Virei para a parede, apertei os olhos com força. Não adiantou. As perguntas continuavam lá, junto com a lembrança do cheiro de fumo nas mãos dela, a maneira como ela tinha falado filha, como se fosse algo frágil, algo que pudesse se quebrar. Alguém bateu na porta. Leve, 2 vezes. Diácono, chamou uma voz feminina, baixa. É a irmã Raquel. O pastor quer ver você na sala dele. O Mateus levantou a cabeça, curioso. Eu me sentei na cama, de repente com a boca seca. Agora, confirmou a voz do outro lado. Me levantei, passei a mão no cabelo, tentei ajeitar a camisa amassada. O Mateus me olhou, mas não disse nada. Ele sabia que quando o pastor chamava assim à noite, não era para coisa boa. Andei pelo corredor escuro, os pés pesados. A igreja parecia maior à noite, os ecos dos meus passos soando como se eu estivesse sozinho no mundo. A porta da sala do pastor estava entreaberta, uma faixa de luz amarela no chão. Bati. Entre, disse ele. O pastor Elias estava sentado à mesa, as mãos juntas, a Bíblia aberta na frente dele. Não olhou para mim quando entrei. Só virou uma página devagar, como se estivesse procurando algo. Sente-se, diácono. Obedeci. As pernas tremiam levemente. Ele fechou a Bíblia, alisou a capa de couro com os dedos. A irmã Marli me procurou hoje. Meu estômago deu um nó. Ela me contou sobre o cigarro. E sobre outras coisas. Fiquei quieto. Não havia o que dizer. Você sabe que confio em você, continuou a voz calma, mas com algo por baixo, algo que não era paz. Desde que chegou aqui, sempre foi dedicado. Mas dedicação não é o suficiente. Ele finalmente olhou para mim. Os olhos dele eram claros, quase cinza, e sempre me faziam sentir como se ele estivesse vendo através de mim. O que você quer, rap? A pergunta caiu no silêncio como uma pedra no fundo de um poço. Não era o que eu esperava. Não era um sermão, não era uma repreensão. Não era nem mesmo a decepção que eu já tinha ensaiado na cabeça o caminho todo até aqui. Era só isso. O que você quer? Engoli em seco. As palavras não vinham. Ou vinham demais, todas de uma vez, atropelando umas às outras. Podia mentir. Podia dizer que queria servir, que queria ser útil, que queria a bênção dele. Mas algo naqueles olhos claros me dizia que ele já sabia a resposta. Ou pior, que ele sabia que eu não sabia. Não sei, falei finalmente. A voz saiu mais baixa do que eu queria. Ele não se moveu. Só continuou me olhando, como se estivesse esperando mais. Como se não fosse resposta suficiente. Todo mundo quer alguma coisa, diácono. Até quem diz que não quer nada, quer isso, não querer. Ele inclinou a cabeça levemente. Você veio pra cá por quê? Não era uma pergunta retórica. Ele queria saber. Por quê? Porque eu precisava. As palavras saíram tortas. Precisava de um lugar. De algo que fizesse sentido. E fez.
Pensei no cheiro de cera e incenso pela manhã, nos salmos cantados em coro, nas mãos calejadas dos irmãos mais velhos ensinando a podar as árvores do pomar. Pensei nas noites no refeitório, no silêncio pesado depois das rezas, na sensação de que se eu ficasse quieto o suficiente, talvez conseguisse não pensar em nada. Em asterisco ninguém asterisco. Às vezes, admiti. Ele suspirou longo e lento, como se estivesse medindo o peso daquilo tudo. Você é jovem. Acha que tem tempo. Que pode se perder um pouco, se achar depois. Os dedos dele tamborilaram na capa da Bíblia, um ritmo seco. Mas não é assim que funciona. Ou você escolhe um caminho, ou os caminhos escolhem por você. E eles não são bonzinhos. Fiquei olhando para as mãos entrelaçadas no colo. A pele ao redor das unhas estava roída. Não tinha percebido até então. E se eu não souber qual caminho? Então você mentiu para si mesmo quando veio para cá. Levantei os olhos, surpreso. Ele não estava bravo. Só, certo. Como se estivesse falando de algo óbvio como a chuva ou a gravidade. Você não veio atrás de Deus, diácono. Veio atrás de um esconderijo. E esconderijos são temporários. Cedo ou tarde, o que você está fugindo bate na porta. O ar ficou denso. Eu podia sentir o suor frio descendo pelas costas. E se eu não quiser abrir? Ele sorriu. Não era um sorriso gentil. Você já abriu. Quando fumou aquele cigarro. Quando deixou a irmã Marli te ver assim. Quando entrou aqui hoje sabendo que ia ter que encarar isso. Fez uma pausa. A pergunta não é asterisco se asterisco você vai abrir. É asterisco para quem asterisco. Fiquei calado. O relógio na parede tic-taqueava, alto demais. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Vou te dar 3 dias. 3 dias para pensar nisso. Depois, você vem me dizer o que quer. De verdade. Não o que acha que eu quero ouvir. Não o que acha que asterisco deveria asterisco querer. O que você quer? Ele apontou para a porta. Pode ir. Levantei sem saber direito como. As pernas ainda tremiam. Quando coloquei a mão na maçaneta, ele falou de novo, sem olhar para mim. E diácono? Parei. Não fumei mais no pomar. O cheiro fica. Saí sem fechar a porta direito. O corredor estava vazio, mas eu sentia como se todo mundo estivesse olhando. As paredes pareciam mais estreitas, o teto mais baixo. Cheguei ao pátio e respirei fundo, como se tivesse saído debaixo d'água. 3 dias. 3 dias para decidir o que eu queria. Só que eu já sabia. O problema era que não podia querer aquilo. O sol batia quente no pátio de pedra, mas eu não sentia calor. Fiquei parado ali, olhando para as árvores do pomar ao fundo, onde as folhas balançavam devagar com o vento. Era ali que eu costumava me esconder quando não queria pensar, quando as coisas apertavam demais. Agora até aquele canto parecia proibido. 3 dias. 3 dias para escolher entre o que eu era e o que eu queria ser. Entre o que me tinham ensinado a querer e o que realmente me queimava por dentro. Mas não era tão simples assim. Não era só uma questão de querer. Desci os degraus do pátio e segui pelo caminho de terra que levava à horta. As mãos doíam de tanto apertar os punhos. Eu conhecia cada pedra daquele lugar, cada curva, cada sombra. Conhecia como se conhece o próprio corpo. E era exatamente isso que tornava tudo mais difícil. Diácono. Levantei a cabeça. Irmão Thomas estava vindo na minha direção, com as mãos enfiadas nas mangas da batina. Ele sempre andava devagar, como se tivesse medo de pisar em algo frágil. O padre superior quer ver você. Meu estômago revirou. Já? Não tinha passado nem uma hora. Agora? Agora. Ele não perguntou por que eu estava ali, no meio do caminho, parado como um poste. Não perguntou por que minha camisa estava amassada, porque meu cabelo parecia que eu tinha passado a mão nele 100 vezes. Só esperou quieto enquanto eu respirava fundo. Tá bom. Segui atrás dele pelo corredor, ouvindo o barulho dos nossos passos no chão de madeira. Cada porta que passávamos parecia um juiz. Cada sombra, uma acusação. O padre superior estava sentado à mesa com as mãos juntas sobre um livro fechado. Não levantou os olhos quando entrei. Sente-se. Obedeci. O silêncio pesava como chumbo. Você falou com o padre Mateu. Não era uma pergunta. Falei. E engoli em seco. Ele me deu 3 dias. O padre superior finalmente olhou para mim. Seus olhos eram claros, quase transparentes, como se conseguissem ver através de tudo. 3 dias para quê, diácono? Para decidir se quero continuar. Ele assentiu devagar, como se já soubesse a resposta. E o que você acha que vai decidir? Não respondi. Não conseguia. Você é um dos melhores que já passaram por aqui. Inteligente e dedicado. Tem um dom para a palavra, para a escuta. Ele fechou o livro com um baque surdo. Mas dom não é suficiente. Nem inteligência. Nem dedicação.
Senti a garganta fechar. Eu sei. Não, você não sabe. Sua voz não estava zangada. Só cansada. Porque se soubesse, não estaria aqui, nessa dúvida. Fiquei olhando para as próprias mãos. Elas tremiam. Eu não quero decepcionar ninguém. Não é sobre decepcionar, filho. É sobre ser honesto. Com você mesmo antes de mais nada. O silêncio voltou mais denso dessa vez. Você tem 3 dias, repetiu. Use-os bem. Quando saí, o sol já estava mais baixo, esticando sombras compridas pelo chão. Caminhei sem rumo, até parar perto do muro que separava o convento da cidade. Do outro lado, ouvia-se o barulho dos carros, das pessoas, da vida que seguia sem se importar com minhas dúvidas. Encostei a testa na pedra fria e fechei os olhos. 3 dias. 3 dias para desistir de tudo pelo que tinha lutado. Ou 3 dias para inteirar o que realmente queria. E o pior era que no fundo, eu já sabia qual das duas coisas me destruiria mais. A pedra áspera roçava minha pele enquanto eu respirava fundo, tentando organizar os pensamentos. 3 dias. Parecia pouco, mas bastava para revirar cada escolha que me trouxe até ali. Lembrei do primeiro dia no seminário, a mochila pesada, as mãos suadas no trinco do portão. A certeza de que era o lugar certo. Ou pelo menos, a menos errada. Agora, a mesma incerteza que me fez entrar era a que me empurrava para fora. Um grupo de crianças passou correndo do outro lado do muro, rindo. Uma bola quicou perto dos meus pés, como se o universo estivesse testando minha paciência. Peguei-a sem pensar e a joguei de volta. Um menino de cabelo despenteado acenou, agradecido, antes de desaparecer na curva da rua. Aquilo doeu mais do que deveria. Voltei para o quarto que dividia com outros 2 seminaristas. Marcos estava deitado na cama lendo. Levantei a mão em saudação, mas ele só assentiu distraído. Tiago não estava, provavelmente na capela, como sempre. Sentei na beira da minha cama e abri a gaveta da mesinha. No fundo, embaixo das meias e dos livros de oração, estava um envelope amarelecido. A carta que nunca enviei. Desdobrei o papel com cuidado, como se ele pudesse se desmanchar ao toque. Asterisco, queria que você soubesse que ainda penso em você. Não como um pecado, não como uma tentação. Como algo que talvez eu não devia ter deixado para trás. Asterisco. As palavras pareciam bobas agora. Ou talvez só fossem verdadeiras demais. Marcos tossiu, chamando minha atenção. Fechei a gaveta com um movimento brusco. Tudo bem? Perguntou, sem tirar os olhos do livro. Tudo, menti. Naquela noite sonhei com o mar. Não o mar calmo dos cartões postais, mas aquele que eu conhecia, verde escuro, bravo, cheio de correntes traiçoeiras. E eu parado na beira com os pés afundando na areia, sem conseguir decidir se entrava ou se voltava. Acordei suado, com o lençol enroscado nas pernas. O relógio marcava 4h17. 3 dias. 2 e meio, agora.